Boa noite, pessoal. Tudo bom? Que Jesus abençoe a todos. Vamos iniciar os estudos da noite, né? Um grande abraço em todos que estão conosco, que estão chegando. Quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? E quem vem sempre, é uma alegria sempre renovada estar com vocês. Então vamos lá, já 20 horas e 2 minutos, né? Vamos iniciar fazendo uma prece, rogando ao nosso Pai Celestial que abençoe o nosso esforço, nosso estudo diário, que abençoe todos os irmãos que estão conosco sempre aqui, nos dando o prazer da sua convivência, nos dando a honra da sua presença conosco. Assim também os espíritos amigos do plano espiritual, que nos auxiliam em tudo o que nós necessitamos, muito mais do que sabemos, e ajudando também, não somente a nós, mas os espíritos necessitados, que estão em grande quantidade em torno de nós, recebendo os tratamentos médicos, os curativos, através das energias que todos irradiamos, através da oração, através da boa vontade de todo o grupo, que doa energias para o trabalho de enfermagem, de tratamento, de recuperação dos corpos espirituais, dos sentimentos, das emoções e dos pensamentos desses nossos queridos irmãos. Que todos nós possamos também beneficiar a nossa estrutura fisiopsíquica, nosso corpo, a nossa alma, através da água que colocamos para ser fluidificada, através do passe que tomamos, através da oração que ativa as funções superiores do nosso ser, através do estudo que nos esclarece, através da convivência que nos molda para a harmonia que nós devemos aprender a construir em torno de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que nós permaneçamos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Alexandre Camargo, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, fazendo estudos, né? Na segunda-feira fazemos o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Na terça-feira, o Livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, às 20 horas também. Na quarta-feira, fazemos o livro Céu Azul, do Espírito César Augusto Meleiro, às 9 horas da manhã. Na quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, o Espírito Joana de Ângeles, às 20 horas. E sexta-feira, o Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, às 20 horas, que é o estudo de hoje. Então, 47º dia de estudo. Um estudo virtual interativo do livro Missionários da Luz. Tá? Quem quiser adentrar o nosso grupo no WhatsApp, tem o QR Code aqui. Vocês podem digitalizar e já entra diretamente no nosso grupo. É um grupo, não é um grupo de conversação, porque nós não temos como fazer moderação, né? É um grupo aberto, né? Mas é um grupo de links onde a gente coloca os links dos estudos ao vivo, tá? Então, para você não se perder, não saber onde é que está o estudo, sempre você vai receber os estudos ao vivo e também o que a gente coloca no YouTube, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 10, materialização, tá? O André Luiz queria obter informações, experiências a respeito de materialização. Esses trabalhos que foram executados em bem menor número, né, do que os trabalhos que têm sido feitos de caridade, assim, de auxílio espiritual, né, aos doentes espirituais,
aos recém-desencarnados, aos suicidas e toda essa gama de espíritos que permanecem em sofrimento nas regiões do plano espiritual, né? Então, o espírito Alexandre, né, levou André Luiz para participar de um grupo onde se promovia fenômenos, né, de materialização. E é um grupo todo cuidado, né, todo bem estruturado, como está explicado nos estudos anteriores. Aí está tudo gravado, vocês podem assistir, tá bom? Então, eles fizeram, em primeiro lugar, chegou a médium, né, a moça que seria doadora de fluidos, porque no caso tem a doação dos fluidos do ectoplasma, né? Então, geralmente esses trabalhos tem uma pessoa, pelo menos, né, que vai ser a grande doadora de fluidos ectoplasmáticos, né? Que é essa energia que os espíritos chamam de força nervosa do médium, que é uma energia que a princípio é invisível, mas que pode ser captada pelas câmeras, tem fotos, né, do ectoplasma saindo pelos ouvidos, pelas narinas, pela boca do médium, né? E se formando o agênere ectoplásmico, né? Que é o espírito ali se materializando ao lado do médium, tá? Então, chegou a pessoa que seria a doadora de fluidos, né? E aí os espíritos amigos, eles estavam trabalhando, aplicando passe em todo o sistema digestivo para facilitar a digestão, né, para acelerar, para não ter nenhum problema durante os fenômenos e para ter também uma reserva de energia, né? Porque eles precisavam materializar, desmaterializar, né? Então qualquer ocorrência eles teriam uma reserva no organismo da médium, né? Então o Alexandre estava ajudando aos espíritos amigos, a equipe de especialistas, né, nessa área no plano espiritual, e o André Luiz estava observando para aprender, né? Então, continuando aqui, né? Em poucos minutos o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica. Verônica era uma das trabalhadoras ali especializadas, né, em preparar o organismo da médium, né? Agora, exclamou Verônica serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Porque nós acabamos de dizer que o ectoplasma é a força nervosa do médium exteriorizada. Tá? É parte do plasma celular, é parte do plasma, né, do citoplasma, das células nervosas, dos neurônios. Né? Pelo que a gente tem estudado, né? Pelo que a gente tem pesquisado, né? Tá? Inclusive, o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, né, diz que essa força é produzida nas mitocôndrias, que nós sabemos, né? Onde se produz a adenosina trifosfato, né? Que é a usina das células ali, as mitocôndrias. O Dr. Sérgio Filipe fala que é ali que se produz o ectoplasma, né? Então vamos lá, né? Então eles iam preparar o sistema nervoso da médium. Né? Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, né? Então Alexandre projetava a energia na região do cérebro, né? E os outros, né, Verônica e os companheiros, lançavam os recursos que lhes eram próprios, a energia deles, sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Quer dizer, ao longo ali da coluna, né, da medula espinhal, ali, toda a inervação, né, os nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros, né, quer dizer, desde aqui da cervical até da região ali do cóccix, né, que é o finalzinho da região sacral, do osso sacro, né, tá?
Então eles, olha a meticulosidade, né? Eles foram aplicando energias ali em todos os nervos ali, toda a medula espinhal, né? As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética e enérgica, porquanto via os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles iam lançando energias ali sobre a estrutura nervosa, todo o sistema nervoso, o cérebro e todos os nervos, iam se fazendo limpeza, né? Retirando substâncias, energias, toxinas, né? Resíduos escuros eram arrancados dos centros vitais. Então eles estavam dando uma geral ali na médium, limpando mesmo, tirando todos os resíduos, né? Você vê a importância, né? A importância Alexandre, os espíritos têm nomes lá no plano espiritual? Sim. Sim, geralmente é o mesmo nome que traziam da Terra, né? É. O nome que trouxeram da Terra, né? Da última encarnação, né? Certo? Então veja a preocupação, né? E o cuidado, né? Toda a meticulosidade ali na preparação das melhores condições fisiológicas, né? Por isso que nesses casos não dá para separar, em absoluto matéria e espírito. Porque até como os espíritos mesmos dizem, né? Enquanto nós estamos encarnados, é tão sutil a ligação espírito-matéria que é difícil saber onde termina um e começa outro. Isso a gente vê na obra do André Luiz, esse conceito, né? Eles mesmos que passam para a gente. É difícil determinar exatamente onde termina um e começa outro. De tão entranhada que é a relação espírito-matéria, né? A Cecília colocou, isso acontece quando tomamos o passe? Também. Às vezes de uma forma um pouco diferente, às vezes um procedimento ou outro diferente, né? Nós não sabemos exatamente aqui, né, das diferenças desse momento aqui para os momentos que aplicam passe em nós não sabemos exatamente, né? Os procedimentos, se são exatamente os mesmos ou não, né? Porque aqui é um trabalho mais especializado, mais cuidadoso, né? Mas no passe, sim, no passe os espíritos retiram energias, né, obscuras que estavam em determinada região do nosso corpo, sistema nervoso, né, que estavam prejudicando o funcionamento do nosso corpo e das nossas energias, né? Então isso acontece, sim. E junto com cada médium, Celene, no passe normal também é uma limpeza assim, sim. Junto com cada médium, nós temos um especialista em passe no plano espiritual. Então, junto com cada médium que vai aplicar aqui na matéria, que vai traduzir as forças do alto para as necessidades dos pacientes encarnados, né? Nós temos um especialista ali, conhecedor da saúde humana, conhecedor das técnicas, conhecedor das energias, que vai estar assessorando o médium passista, né? Ou médium magnetizador, como a gente quiser chamar, tá? Certo, pessoal? Então, os espíritos nos ajudam muito, né? Em qualquer reunião de estudos ou reunião de passes, de palestra e passe, eles sempre nos ajudam, percebem as nossas dificuldades orgânicas, emocionais, né? Aqui, por exemplo, mesmo que nós não estejamos dentro da casa espírita, nós estamos trazendo a casa espírita para dentro da nossa casa. Nós estamos trazendo as presenças amigas
daqui para dentro do nosso ambiente, onde nós estivermos neste momento. E neste momento, que nós estamos sob a luz da oração, sob a luz das boas intenções espirituais, de evolução, né? O cuidado da espiritualidade amiga, eles estão também nos aplicando passes aqui, fluidificando a água que a gente deixa, né? Para a gente pode deixar sempre uma jarrinha, deixa um recipiente com água, para que os espíritos possam fluidificar, né? Então aí os familiares tomam depois, né? Então você pode até colocar no filtro, se for um filtro de barro, você pega depois uma jarrinha assim e joga água fluida lá dentro do filtro, né? Que ela vai se misturar com a água normal lá e vai ter um efeito prolongado aí para benefício de todos, tá? Então, de várias formas eles nos ajudam muito nesses momentos, tá bom? Ah, Cecília, deixo 3 jarras. Tá certo, é isso mesmo, Cecília. É de graça, minha filha. Vamos aproveitar, né? Ai, ai. Já pede para fluidificar a caixa d'água já, né? As espiritualidades amigas já fluidifica lá, dá uma chegadinha lá na caixa d'água. A gente já toma um banho já de água fluida, né? Ai, tá certo, é isso mesmo. Vamos aproveitar. Então vamos lá, né? Continuando aqui. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Né? Ó, sob o influxo da destra, né? Da mão direita do Alexandre, né? Do instrutor do André Luiz ali, que estava aplicando o passe, né? Sob o cérebro da moça, né? O cérebro começou a brilhar, um brilho singular, né? Como se fosse um espelho cristalino. Bonito, né? Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos excitados por elementos sublimes. Quais glândulas mais importantes? Né? Tireoide, o timo, a pineal ou o epífise, né? A hipófise ou pituitária, né? A tireoide, as paratireoides, o timo, pâncreas, as adrenais ou suprarrenais, os ovários e as gônadas, né? Nos homens, tá? Então todas essas glândulas mais importantes, elas estavam resplandecendo, né? Como vigorosos núcleos excitados por elementos sublimes. Ou seja, todo organismo ele recebia essa energia e brilhava, né? Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Então todas as células recebiam o auxílio e se equilibravam eletricamente, porque toda célula é um motorzinho elétrico, né? O nosso organismo é um aparelho eletromagnético. O nosso organismo é um aparelho eletromagnético, por isso que eu vivo levando choque aí. Né? Principalmente quando anda muito com tênis, né? Que isola do chão, eu junto muito a eletrostática, né? Ainda mais em tempo seco, quando está um pouquinho frio, tempo seco, nossa senhora, né? Você atrita aquelas cadeiras de plástico, né? Você vai no centro, aquela cadeira de plástico, você fica lá atritando naquela cadeira, você gera uma eletrostática danada, né? Aí depois você vai encostar em alguém, você vai encostar num metal, chega a sair faísca. Vocês são assim também? Né? Eu sou assim. Ainda mais dependendo do calçado que a gente está usando. Às vezes blusa de lã, quando você usa blusa de lã no lugar frio, também junta mais eletrostática, né? Chega a sair raio, né? Só para a gente ver como é que nós somos um aparelho, né?
eletromagnético, condutor de energia. Nós trocamos constantemente energia com o chão, né? Com tudo que está ao nosso redor, né? Então, a cada célulazinha é um aparelhozinho elétrico ali, né? E eles estão restaurando o equilíbrio de todas as células do corpo da médium, né? Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável, né? Quer dizer que o organismo ele foi preparado sob todos os pontos de vista principais que pudessem interferir no trabalho, né? Ou sofrer com o trabalho, eles foram preparados para que qualquer surpresa desagradável não gerasse maiores perturbações, né? Certo, pessoal? Ok. Na Simone, eu dou muito choque por aí. A Marta, eu também distribuo muitos choques. Sou muito eletrostática. Ai, ai. Certo. Então vamos lá. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica, que era aquela assistente, né, uma das trabalhadoras ali, alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade, né? Nós temos áreas motoras, áreas da percepção, né, da sensibilidade, da fala, né? Nós temos várias áreas aí no cérebro, né, que precisam ser trabalhadas, né? Ela estava demorando no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Ele estava preparando ela para se desligar do corpo. Aplicando passes em determinadas regiões ali para facilitar o processo de desligamento do corpo. Porque esse processo faz parte dos fenômenos mediúnicos, de modo geral, tem a participação sempre da emancipação da alma. O que é emancipação da alma? Uma certa liberdade da alma com relação ao corpo. Quanto mais se afrouxa os laços espírito-corpo, mais propicia a liberdade do espírito e a fenomenologia, todos os fenômenos mediúnicos são mais viáveis. Incorporação, psicografia, vidência, clarividência, né, clareaudiência, todos os fenômenos ficam mais facilitados. A própria ectoplasmia, né, a materialização também, porque tem a ver com a exsudação. O que é exsudação? É a liberação do ectoplasma. O processo de desligar do corpo e liberar o ectoplasma, eles ocorrem concomitantemente. Nós vamos ver aqui na sequência, tá? Então, ela estava aplicando passes, né, magnéticos em determinadas regiões do cérebro para facilitar o desdobramento necessário, o desligamento, né? Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Alguma coisa diferente aconteceu. Algo de estranho aconteceu. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar, que era o espírito
que comandava esse trabalho, né? Dois servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. Vamos ver o que aconteceu, né? O senhor P, eles não colocaram o nome inteiro, né? O senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador. O Alencar, né, que é o controlador da médium, né? O que aconteceu, né? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Você vê? Foi um fato grave lá. Eles perceberam uma modificação na vibração ambiente. Né? Foi perceptível a mudança na vibração. Né? Quer dizer, o que aconteceu? Ele bebeu alcoólicos em abundância antes de ir para a reunião. Reunião de materialização. Lembra que a gente falava que todo o risco é por conta dos encarnados? A falta de preparo, a falta de consciência, de cuidados dos encarnados, é isso. Né? Então ele bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Como assim o insulamento? Eles precisavam isolá-lo para que as vibrações que ele emitia não contaminassem todo o trabalho, prejudicando a programação da noite. Entendeu? Esse aqui é o insulamento, né? Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Né? Quer dizer, diante desse trabalho, diante da materialização, diante da mediunidade, seja ela a psicofonia, seja a materialização, aqui é mais melindroso ainda. O problema é mais delicado. Né? Nós não estamos diante de mecanismo de menor esforço. Nós não estamos diante de alguma coisa que a gente possa malbaratar, que a gente possa tratar com irreverência, ou indisciplina, ou desleixo. Não é. Né? E sim diante de manifestações sagradas da vida. Gente, os espíritos amigos, espíritos de grande condição, espíritos de muito conhecimento, muito amor estão vindo de esferas mais elevadas para proporcionar experiências aos encarnados e registros históricos para a literatura, para a memória das pessoas, né? Para que isso fique registrado ao longo do tempo, né? Na tradição espiritual, da história do espiritismo, da história da mediunidade. São manifestações sagradas da vida. O contato dos encarnados com o plano espiritual. Né? E não se pode prescindir, não dá para a gente descartar os elementos superiores, porque eles precisam fazer parte na nossa conduta, na nossa vibração, na nossa preparação. Nós não podemos descartar isso. Tem que fazer parte ali, né? Como um dos condimentos ali para que funcione o trabalho, né? A sintonia vibratória, né? O João Franco, não se pode brincar com um trabalho tão sério. É verdade, João. Isso mesmo. Resumiu bem. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta, bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Não era alguém que tenha chegado cambaleando, falando mole, não. Chegou bem posto,
né? Excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, não tinha nenhum traço que revelasse embriaguez propriamente. Não obstante, os espíritos estavam entendendo como um perigo ali para as atividades da noite. Você vê como é que as aparências enganam, né? As aparências enganam, né? Ele estava sendo visto ali como um motivo de muita preocupação por parte dos espíritos, né? Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem do doente grave, né? Quer dizer, vários trabalhadores foram para cima dele para cercarem ele, para conterem as vibrações que ele irradiava, para isolar ele do restante, né? Com amor, com carinho, com cuidado, né? Mas isolando ele do restante. Certo? Ok? Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre afinal? Esse homem parece calmo e normal. André Luiz, né? Que parece, esse homem está bem. Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Você vê? A respiração dele. Por quê? Porque exala as moléculas do álcool, né? Energias, né? Outras que nós não sabemos exatamente, mas é material corrosivo. O próprio álcool é corrosivo, né? Mas espiritualmente ele tem um efeito corrosivo também nas melhores energias do grupo, né? Do ambiente, né? Certo? O André Luiz, no livro, depois, né, um outro livro que ele enviou através do Chico Xavier, o livro Conduta Espírita, né? O André Luiz vem a falar que nas reuniões de palestra e passe, né, se deve interditar a entrada na cabine de passe de pessoas notadamente alcoolizadas, né? Ele fala isso como uma das medidas no livro Conduta Espírita. Ele fala uma das medidas, né? Porque ele fala a conduta espírita mediante todas as atividades, né, espirituais, tal. Então, com relação à aplicação de passes, né, ele sugere que não se permita a presença de pessoas notadamente alcoolizadas. Porque a pessoa ela vai dar esse trabalho todo aí e ela vai contaminar, o risco é de contaminar a aplicação dos outros. Né? Porque geralmente entra de 10 em 10, entra de... E quando não, se aplica passe no próprio salão, né? Às vezes o passe coletivo, na pandemia se usou muito o passe coletivo, né? E muitas casas usam só o passe coletivo. Né? Lá, certa altura dos trabalhos, né? Depois da palestra, diminui-se a luz, lá faz-se oração e aplica-se o passe coletivo no salão mesmo, né? Todos os médios ficam postados ali. Aí é mais difícil de separar, né? Às vezes a gente não tem essa facilidade, né? Então, mas Ana Cláudia, fora o bafo de cachaça, né? Então, às vezes em trabalhos assistenciais é mais delicado isso, né? Então eu participei muito assim de atividades, final de semana, assim, atividades de estudo com o pessoal, de conversa sobre o evangelho, né? Sobre espiritismo e tal. E depois a gente fazia aplicação de passes, né? Para as pessoas. Muitas vezes distribuía sopa, né? Roupas, algumas coisas. Dava evangelização para as crianças. Então depois aplicava passe num monte de gente, né? Na cabine de passe.
E nessas regiões mais carentes, muitas vezes você tem também a presença ali de pessoas que muitas vezes surgiam alcoolizadas. E às vezes você estava ali aplicando passe na cabine de passe lá, você e mais uma meia dúzia, né? Ou uma meia dúzia de 3 ou 4 lá aplicando passe. E às vezes sentava a pessoa ali e a hora que você ia ver tava aquele cheirão de álcool, né? Agora, agora já foi, né? Aí você tem que, ao mesmo tempo que você está vibrando, né? Você tem que tomar cuidado para não ficar aspirando aquela energia, né? Você tem que tomar cuidado para não, né? Não se envolver com aquela atmosfera. Então é mais complicado. É mais complicado. Eu mesmo, assim, as energias do álcool, eu sou bastante sensível. Eu percebo, assim, eu sinto bastante as energias da pessoa alcoolizada, assim, sabe? Então, porque a gente lida muito com as energias, a gente vai ficando mais perceptível, né? Então, o Alexandre já desfez a impressão do André Luiz aqui, que o André Luiz não estava vendo nada demais, né? Mas o Alexandre falou assim, olha, parecer não é tudo. Não adianta a gente só parecer que está bem. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos por todo o corpo, né? Todos os poros, né? O hálito, tudo, né? A pessoa que bebe, ela acaba exalando, né? Durante muitas horas o álcool fica no organismo, né? Então, Ana Lopes agora dá passe de máscara. Ah, vocês dão passe de máscara aí? É. Ah, tá. É, depois da pandemia o pessoal fica mais cuidadoso, né? Certo. A Selene e o cigarro. O cigarro também faz mal, né? É. Veja bem, nós estamos falando de quem vai receber o passe, tá? Isso sem falar de quem vai aplicar, né? Quem vai aplicar beber álcool, né? Fumar, não são coisas que a gente espera do aplicador de passe. Porque a pessoa que vai aplicar o passe é um agente de saúde. Porque a ideia é se transmitir saúde energética, saúde mental, saúde espiritual, física, né? É recompor o paciente. É só Deus que sabe o quanto essa pessoa vai melhorar, o que ela está precisando e quanto que ela vai melhorar, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas nós que vamos aplicar precisamos estar nas melhores condições. Nós que vamos aplicar, pelo menos esses vícios, nós não podemos ficar mantendo, né? Não podemos, até porque tanto no caso do álcool quanto do cigarro, se exala muito o cheiro, né? É uma coisa muito física, muito, muito material, né? E com repercussões espirituais também, porque nesse caso você está associado também à vampirização espiritual. Quer dizer, eu estou sendo vampirizado e estou ali aplicando passe. Eu sistematicamente sou vampirizado através dos maus hábitos e estou ali aplicando passe. Não tem sentido, né? Tá? Então, a pessoa que deseja ser um trabalhador nesse campo, ele precisa ir se libertando, se preparando, adquirindo as condições necessárias para ser um agente de cura, um agente de saúde, né? Senão o centro espírita ele acaba se colocando numa contradição muito grande, né? Uma contradição que insuperável, né? Se a gente permitir isso, né? Aí o Alexandre fala que no outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Então, como a gente estava dizendo, muitas vezes você está ali aplicando passe, né? A pessoa está ali assistindo palestra e está
sendo beneficiada, certamente, né? Ainda bem que foi lá para o centro, ainda bem que está recebendo auxílio e vai realmente sair melhor do que entrou, né? Não está nas melhores condições, mas vai sair, vai acabar saindo melhor do que entrou, né? Mas ali o trabalho que o André Luiz está nesse momento, essa reunião é muito especializado, é muito específico. Não é um trabalho específico para atender pessoas viciadas ou pessoas, não é esse trabalho, né? Então por isso que eles estão tendo um procedimento mais diferenciado também, né? Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Seja no lar, seja no trabalho, seja no centro, na vida em sociedade de modo geral, né? Os vícios que nós nos permitamos, em primeiro lugar, faz mal para a gente, né? Mas também acabamos emitindo forças nos ambientes em que estamos, sobre as pessoas com as quais convivemos. Pode ser de repente a família, e eu estou ali sempre emitindo vibrações deletérias para o ambiente familiar, né? Então é ruim, né? É preciso uma mudança moral, é preciso uma preparação moral. Preparação moral é essa eliminação desses vícios, é a mudança desses defeitos que nós trazemos. Sempre que a gente fala em mudança de defeitos em virtudes, nós estamos falando de renovação moral, que é a transformação real, né? Então, tudo isso faz parte dessa mudança moral que os espíritos pedem que a gente faça, né? Tá? Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente, né? Porque o André Luiz pensou, mas o álcool tem uma função no organismo, hein? Como é que é esse negócio aí, né? Mas aí o Alexandre, você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo, favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. Por exemplo, alguma medicação, um floral, né? Floral de bar ou qualquer outro remédio que leve alguma porçãozinha, são porções mínimas, né? Você vai tomar algumas gotinhas lá, não é o que vai prejudicar o trabalho espiritual, algumas gotinhas, né? É que aqui no caso, certamente, não se trata de algumas gotinhas, para a pessoa estar exalando, né? Através dos poros, das narinas, da boca. Para a pessoa estar exalando, não foram algumas gotinhas. E também a pessoa que bebe todo dia, né? Mesmo que sejam porções não tão grandes, né? Mas aquele acúmulo, né, que você vai todo dia, você vai lá embebendo o seu corpo numa certa quantia, né? Aquilo também vai, né? Vai somando, né? Então tem coisas que não tem necessidade, né? Não tem necessidade. O álcool é a droga mais utilizada, mais perigosa, conforme os especialistas tratam, né? Os especialistas na dependência química, né? Como porta de entrada para várias outras drogas. E o álcool é o mais antigo recurso que se tem usado, né? É a droga mais antiga da humanidade, pelo que se compreende, né? Então nós temos raízes profundas aí de outras encarnações em envolvimento com álcool, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado, tá? Certo, pessoal? Ok? Né? As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão
em doses altas, né? Quer dizer, ele estava usando destilados, né? Usando álcool de cana, né? A caninha, a branquinha, a famosa branquinha, né? Ingerido pelo nosso irmão em doses altas, quer dizer, aí, né? Eles consideram que é a dose alta que ele está usando. São altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica. Como assim de formação plástica? É que eles vão manusear, eles vão manipular elementos plásticos. Não plástico de plástico da matéria, mas moldáveis, elementos com plasticidade. Né? O ectoplasma, todas as energias da natureza, eles vão moldar essas forças, né? A gente não quer que haja uma materialização. Ora, a materialização implica em se moldar uma forma ectoplásmica, né? Então, ele diz aqui, ó, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica, que serão agora conferidos ao nosso esforço. Quer dizer, perturbaria o esforço deles de moldar, dar plasticidade para aparecer os agêneres ectoplásmicos, as formações ectoplásmicas, tá? Além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Aí tem esse outro problema. Lembra que a gente falava? O ectoplasma é a força nervosa do médium exteriorizada, ou seja, ele está exteriorizando elementos do seu sistema nervoso. Está expondo o seu sistema nervoso. Está expelindo, exsudando forças muito delicadas que interessam ao bom funcionamento do cérebro, que interessam ao bom funcionamento da saúde orgânica total. Porque o que é o sistema nervoso para nós? É tudo. É a ponte de ligação entre o espírito e a matéria, o sistema nervoso. Sistema nervoso endócrino. Então essas energias, parte delas vão se exteriorizar. Aí encontra aquele ambiente contaminado de material corrosivo, material do álcool, da energia venenosa do álcool. Imagina o perigo que pode ser isso. Né? Já pensou? O perigo. O perigo, o risco de contaminação. Porque essa energia médium ela vai exteriorizar e ela vai reabsorver essa energia, vai voltar para ela, porque faz parte do sistema nervoso dela. Entendeu? Então, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Tá? Por isso que os médiuns, os aplicadores de energia, por isso que todos nós que trabalhamos com essas forças, precisamos nos libertar do vampirismo. Né? Porque ao lidarmos com essas energias, nós temos que fazê-lo com a pureza necessária, tanto interna quanto externa, à luz da oração, no ambiente apropriado, preparado, seguro, para que se eliminem riscos desnecessários ao nosso equilíbrio psicofísico. Entendeu? Agora, quem já está sob a vampirização já tem gasto parte do seu fluido vital, parte do seu ectoplasma já tem sido vampirizado pelas presenças que absorvem suas forças viciadas. Seja pelo álcool, seja pelo fumo, seja pela pornografia, né, pela sexolatria, pela glutonaria. O comer demais é uma das grandes fontes de vampirização. Né? Tá? Então, todos nós que vamos trabalhar com as energias precisamos num regime moral, né? Um regime de equilíbrio comportamental para efetivamente ajudarmos, não para fazer de conta
que estamos ajudando? Só através do mecanismo de movimentos ou de, né? Só para fazer de conta que a gente está ajudando, né? Mas efetivamente ajudarmos, efetivamente doarmos forças equilibrantes, né? Que vão ter a sua qualidade vibratória, né? O Allan Kardec, os espíritos, as obras básicas, né? Que a gente imprime as nossas qualidades morais aos fluidos. Então, os fluidos que a gente irradia, nós imprimimos as nossas qualidades morais aos fluidos que a gente irradia, né? O espírito Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, num livro chamado Impermanência e Imortalidade, ele fala que essas energias que a gente irradia, a aplicação do passe, por exemplo, são energias informativas. Não é apenas energia, é energia levando uma informação. Qual informação? Informação da saúde. Então, quando nós estamos aplicando, nós estamos exteriorizando forças que levam a nossa intenção de saúde para o paciente, que levam as imagens que você está mentalizando do paciente curado, do paciente bem, equilibrado, né, refeito. Então, aquela energia, ela carrega a informação da saúde, que nós imprimimos conforme as qualidades morais que a gente cultive dentro da gente. Certo? Ok, pessoal? De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica, né? O André Luiz começou a perceber mesmo, né? Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia, né? Então os trabalhadores foram lá e isolaram ele energeticamente, né? De modo a anular a sua ação, que poderia ser prejudicial aí, né? Prosseguiram os serviços normalmente, entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes. Os detalhes aqui são interessantes, né? Prosseguiram os serviços normalmente, entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, né? Eles não estavam totalmente confiantes. Eles estavam assim, vamos, né? Boa sorte aí para todos nós, né? Que dê tudo certo. Mas eles estavam semi-confiantes. Eles não estavam muito confiantes, não. A médium foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração, né? A graça é sobre a ingestão de carne. Dia de reunião mediúnica, o André Luiz recomenda que a gente não faça uso da ingestão de carne, tá? Se não for possível deixar de ingerir, pelo menos reduza o uso, né? É isso que ele fala, né? Se não possível, se abster de todo, né? Vamos dizer assim. Pelo menos no dia da reunião, reduza o uso, né? Então, são, assim como temperos, condimentos excitantes, né? Coisas que não precisam e que a gente gosta de ficar adicionando lá e, né? Às vezes dificulta a digestão, às vezes dá queimação, às vezes, né? Dependendo do caso, pimentas que... né? Coisas às vezes que não precisa, que pode ser fazer uma alimentação mais sóbria, né? Com doses menores, né? Com porções menores, tal. Tá? Ali até lá falta fé, né? Falta de fé. Aqui no caso, os encarnados, né, Lia? Porque os espíritos amigos estavam ali, confiantes, trabalhadores, tal. Mas no plano material o pessoal, né? Confia desconfiando, né? É aquela coisa própria do ser humano, né?
A gente confia desconfiando, né? Então a médium foi fazendo no gabinete improvisado onde ela iria ficar, que geralmente reservava um ambiente próprio, mais isolado de plateia, se tiver, ou do grupo das pessoas, né? Para que ela fique mais isolada, né? E ficou ali em ligeira oração, né? Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas. Aí, de novo, nós encarnados, danadinhos nós aqui na matéria, né? Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, quer dizer, era um hábito que o André Luiz já tinha visto, um mau hábito, vamos dizer assim. Os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo. Quer dizer, os encarnados, cada um ficava fazendo suas rogativas, suas solicitações silenciosas, que eram mais exigências do que exatamente solicitações, né? E querendo, desejando que acontecesse tal coisa, que aparecesse tal pessoa, que se comunicasse tal pessoa, que se materializasse tal pessoa, entendeu? Esse é o problema. O problema não é fazer prece, o problema são as exigências mentais, as solicitações, mesmo que silenciosas. O André Luiz estava percebendo que o ambiente estava entrando em choque, porque cada um ali era uma solicitação diferente, né? Desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Quer dizer, o grupo precisava estar em harmonia, não apenas em silêncio, mas harmonia de conjunto. O Ailton colocou tipo mentalização ruidosa. Estava todo mundo quieto, mas no plano das ideias lá estava aquele barulho e aquele petitório, né? Que num trabalho como esse estava causando conflito no ambiente, né? Cada um estava querendo puxar a sardinha para o seu lado, querendo que o seu parente se comunicasse, né? Entendeu? A Yara, né, colocou, o importante é ter um ambiente homogêneo, né? Exatamente, né? Muitas vezes silenciar até o pensamento, ou fazer aquela prece correta. Senhor, seja feita a sua vontade, seja feita a vontade dos bons espíritos, aos quais nós nos submetemos, Senhor, com toda boa vontade, com toda gratidão, né? Quer dizer, sem exigências, sem querer impor nossa vontade, sem querer, né, nós ditarmos como é que deve ser o trabalho, né? Então, esse é o problema, né? A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notava-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Só para a gente finalizar aqui, pessoal, já estamos na hora, né? O pessoal confunde um pouco as coisas, porque vê lá princípios de cromoterapia e fala, a luz azul, a luz verde, água, acalma, é bom para os doentes, é bom para as emoções. Desculpa, pessoal, tomar uma aguinha aqui. Então, sala de passe, sala de reunião mediúnica vai ser luz azul. Porque é mais bonitinha, porque acalma, porque dá aquela coisa boa. Só que André Luiz recomenda, e aqui a gente vê esse procedimento da luz vermelha. Tá? Porque a questão não é acalmar simplesmente, né? A questão não é acalmar o ambiente. Então a luz verde ou a luz azul para acalmar o ambiente. A necessidade não é só de acalmar o ambiente. Quando se vai aplicar passes, quando se vai trabalhar com fluidos, o mais importante ali não é exatamente acalmar o ambiente, as pessoas. A questão é você ter condição de trabalhar com os fluidos
E a luz vermelha, ela é mais própria para manter a estabilidade dos fluidos. Ela favorece mais a ionização do ambiente, favorece mais as formações ectoplásmicas, o lidar com o ectoplasma. Ela é menos ofensiva para as formações ectoplásmicas. As luzes mais claras, de frequência, né, de cores mais claras, elas atrapalham mais as formações mentais, né, a plasticidade do ectoplasma, tanto na aplicação do passe nas reuniões comuns de palestra e passe, quanto nas reuniões mediúnicas. O André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda a luz vermelha, fraca, bem fraquinha, mas a luz vermelha. E aqui a gente vê de novo a questão da luz vermelha, tá? Então, só um detalhe, né? São detalhes, né? Um detalhe tão pequeno de nós, né? Então, a claridade fraca e suave da luz vermelha que substituir a forte lâmpada comum, que é o ideal, né? A gente diminui o teor de luz, essa luzinha fraca, vermelhinha, só para a gente conseguir identificar as pessoas ali, né? Conseguir se movimentar, né? Notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Então, se notavam os pensamentos dos encarnados. E certamente, aí no caso, tendo impacto, né? No ambiente ali, nas vibrações do ambiente. Não de uma forma harmônica, mas o choque das formas de pensamento ali, tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, até porque o capítulo continua, né? E vai ter muita coisa interessante. E semana que vem a gente retorna aqui ao nosso estudo, tá? Então vamos ficar por aqui hoje e vamos fazer a nossa prece final, que já estamos na hora. Vocês já estão se despedindo aí, tá? Então vamos lá, né? Senhor Jesus, que todos nós, ao nos despedirmos, ao finalizarmos mais uma semana de estudos, realizados com toda boa vontade, tanto do plano espiritual quanto do plano material, onde muitos irmãos foram assistidos na matéria ou no espírito, muitos irmãos foram socorridos, muito aprendizado nós tivemos, muitas oportunidades de nos alegrarmos, de nos recompormos intimamente, de nos equilibrarmos no nosso interior, de traçarmos planos de melhoria, de formarmos decisões no nosso íntimo para que a nossa vida siga um curso diferente. Então, por tudo isso e por muito mais, nós te agradecemos imensamente, Senhor. Que neste final de semana possamos nos manter com o máximo de equilíbrio, o máximo de boa vontade, de atitude positiva, de confiança na vitória do bem, na superação de todos os enigmas e desafios da existência, todos os problemas imediatos, tudo se resolverá com a tua ajuda e com a ajuda da espiritualidade. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que nós nos mantenhamos ligados a Ti e conectados ao bem, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado pela amizade e pelo carinho de sempre de vocês aí, tá bom? Então, um bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta aqui às 20 horas com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.